Olá, boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao webinar que tratará hoje sobre as reflexões jurídicas e a prática. Meu nome é Amarilis Costa, orgulhosa presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Aqui trabalhamos em sistema de copresidência, portanto, dirijo os trabalhos ao lado de Rafaela Reis e Lázara Carvalho, a quem já aproveito para saudar e deixar o meu agradecimento. E é nesse clima de agradecimentos iniciais que eu gostaria também de dirigir aí os meus préstimos ao Tiago e ao Rian, que são os trabalhadores da Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje tornam possível este nosso encontro. Portanto, sem mais delongas, já caminhando então para o final da solenidade de abertura deste evento, agradeço muitíssimo a generosidade e a presença de Amanda Vitorino, que hoje divide aí a direção dos trabalhos comigo, mas que sempre conduz o bom continuismo das nossas atividades. Agradeço muitíssimo o meu amigo, Dr. André Lozano, que é uma pessoa querida, uma pessoa que de fato abrilhanta todos os espaços e que faz com que eu esteja sempre mais segura da boa condução das construções que temos feito aí ao longo de alguns anos já. Nessa mesma esteira, Dr. Ulisses Monteiro é uma pessoa que agrega à comissão de graduação, pós-graduação e pesquisa, conhecimento técnico, um trabalho seríssimo e a experiência docente que poucas pessoas podem afirmar que tem. Então, fico muito feliz com a presença desses dois colegas e, igualmente, muito honrada com o trabalho que o Dr. Leonardo Henrique Silva realiza, também um docente de longa experiência, de vasta compreensão das questões práticas e de reflexões que permeiam, então, o fazer jurídico. Sendo assim, passo a palavra para a Amanda, agradecendo muitíssimo a presença de todas e todos, relembrando que não é necessário mandar qualquer dado pessoal no chat, uma vez que a presença das senhoras, dos senhores, é contabilizada tão logo ingressem neste espaço virtual. Sendo assim, não há necessidade de mandar dados, por gentileza. Usem a ferramenta Q&A ou QA para fazer, então, as suas colocações e as suas perguntas dirigidas à mesa. Boa noite a todos, um ótimo evento e desfrutem, então, do conhecimento e da expertise desses três profissionais valorosos. Um abraço. Boa noite a todos. Ficamos muito felizes com esse trabalho realizado hoje. Vou apresentar para vocês, para conhecer um pouco mais sobre o Dr. André e o Dr. Ulisses. O Dr. Ulisses Monteiro é professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, procurador autárquico da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, mestre em Direito, doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, professor de Direito e Processo Penal. Também temos o Dr. André Lozano, que sumiu o link dele para mim. Dr. André Lozano, professor de Direito e Processo Penal, mestre em Direito Penal, coordenador de Direito e Processo Penal da Comissão de Graduação, de Pós-Graduação e Pesquisa e coordenador de Iniciação Científica do IBCCRIM. Mais uma vez agradeço a presença de vocês. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios e as reflexões do ambiente da prática jurídica, do aprendizado acadêmico, com a perspectiva desses profissionais. Iniciaremos a nossa fala com o professor Ulisses Monteiro, que tem uma trajetória desde 2005 em sala de aula, que vai falar para nós sobre a trajetória dele, sobre as mudanças, os avanços que ele observou ao longo desse tempo. Seja bem-vindo, doutor Ulisses, muito obrigada pela presença. Obrigado, Amanda. Boa noite, pessoal. É uma grande satisfação vir aqui para conversar com todos vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite do presidente Caio quando me
indicou para a comissão de graduação, pós-graduação e pesquisa, e fui muito bem recebido pela Amarilis, né? A gente percebe que esse grupo aqui é uma família, e isso é muito importante para as comissões da Ordem dos Advogados, né? Porque todo mundo se voluntaria para trabalhar aqui, então quanto mais harmônico for o ambiente, eu acho que mais eficiente funciona essas conversas, né? Como a própria Amanda disse aqui, né? Hoje a gente não está com a ideia de palestrar, ou pelo menos eu também não tenho essa ideia, né? Porque o que a gente veio conversar aqui são essas reflexões sobre o ensino da prática jurídica, né? Mais uma conversa mesmo. Fiquem à vontade para se manifestarem aí, de acordo com o que a Amanda achar mais conveniente, a gente pode responder, conversar no meio da fala, pode deixar ao final, do jeito que vocês acharem mais interessante. E quando a gente pensa na questão da prática jurídica, como que ela funciona em sala de aula, é interessante a gente fazer uma análise ao longo dos tempos, né? Como a própria Amanda já falou, do meu tempo de docência, né? Eu posso falar que eu já vivi algumas fases interessantes e diferentes da prática jurídica em sala de aula, né? Quando eu entrei na faculdade lá, no distante 1994, né, os alunos eram muito dependentes de boas bibliotecas e bons professores, né? A dificuldade de se buscar material complementar era muito intensa, né? Você não tinha acesso a tanta informação assim, né? O que já mudou 10 anos depois, aí quando eu comecei a lecionar lá em 2005. Eu gosto de fazer essa análise, essa trajetória, justamente porque a gente pode analisar os mecanismos que você tinha em mãos. Quando eu pensava lá, quando eu era estudante de direito, o mecanismo que eu tinha em mãos era conversa com o professor, né? Era uma boa biblioteca, e se a faculdade não tivesse uma boa biblioteca, a gente ficava um pouco refém do ensino, vamos pensar assim. Por quê? Porque se você tivesse condições de comprar livros, você conseguiria estudar. Se você não tivesse condições de comprar livros, você não conseguiria estudar, né? Então, era um problema há 20 e tantos anos atrás, né? Essa falta de informação. Muita gente critica, né, o fato de existirem muitas faculdades, comparando com os tempos. Na verdade, eu acho que não é uma crítica que a gente tem que fazer, a gente tem que ver isso com bons olhos, né? Porque você está democratizando o ensino superior. Se há um tempo atrás ninguém conseguia acessar a faculdade, hoje em dia a possibilidade de ingressar num curso superior, é claro que a gente não vai ser irônico, não vai ser inocente de achar que está tudo perfeito, né? Mas essa possibilidade de ingressar em ensino superior, ela aumentou, né? Porque você tem mais instituições, e isso acaba facilitando, né? Eu sempre costumo falar que quando a gente analisa, faz uma análise ao longo do tempo, faz uma análise do que é hoje ou do que era, não basta só apontar os problemas, né? A gente tem que apontar um problema, mas também é buscar uma solução, né? Porque se você só mostra o problema, você nada mais é do que um apresentador de programa policial de televisão, que só mostra o problema, mas não acha uma resposta. Então é aí que eu acho que é interessante essa possibilidade que a Marília está dando para todos nós, né, de criarmos essas clínicas práticas, né, de conversar sobre os problemas e buscar as soluções, né? Quando eu comecei a lecionar lá em 2005, era interessante, porque o esquema clássico de sala de aula era o quê? Um giz na mão, né? Era exatamente isso que você precisava, de um giz na mão e mais nada, você não tinha outros recursos. Internet era o Orkut, né, que é algo que existiu no passado, algo que entrega um pouco a idade da gente, né? Era o Orkut e alguns sites, né? Os livros ainda eram tímidos também, você não tinha tanta informação, né? E isso foi melhorando esse acesso à informação, né? Porque aí, com o tempo, a sala de aula ela passou a ter o quê? A possibilidade de utilizar recursos tecnológicos, né? A possibilidade de obter mais informação na internet, né? E a gente acabou culminando aí nesse estranho 2020, né? Que a gente acaba tendo que, forçosamente, a se adaptar num estudo híbrido, né? Num estudo usando a tecnologia de uma maneira muito intensa, né? E tendo que aprender com isso, acrescido ao fato de ter que aprender
como aprender e também como ensinar. Então, esse problema que a gente vive hoje em dia, quando a gente fala em prática jurídica, né? Esse problema, ele existe tanto para quem é da docência, quanto para aquele espectador que assiste essas aulas. E aonde que é uma primeira reflexão que a gente pode fazer quando a gente pensa sobre a prática jurídica hoje em dia? Né? Muito se confunde o acesso à informação com o acesso ao conhecimento. Né? Informação todo mundo tem, né? Todo mundo rapidamente numa aula consegue olhar para o seu celular e consegue achar algumas respostas curtas sobre aquilo que se pesquisa. Mas isso é ilusório, isso não é acesso ao conhecimento, porque o aluno, infelizmente, ele olha para essa tecnologia como comodidade e não como um mecanismo de acesso ao conhecimento. Ele, da mesma forma que ele tem muita informação, ele não procura se aprofundar na informação. E é aí que, eventualmente, a gente tem um problema a enfrentar, uma questão a enfrentar no ensino da prática jurídica, porque essa informação muito grande que o alunado, que o estudioso tem, né, ela acaba gerando um pouco de comodismo. Ela acaba fazendo com que a pessoa não se estimule a fazer uma pesquisa aprofundada. É tanta informação que a pessoa tem, né, que isso faz com que ela fique inibida, de uma certa forma, de aprofundar em certos temas. E é aí que entra, talvez, um grande problema que as instituições elas enfrentam, né, no sentido de transmitir ao aluno um conhecimento mais prático, um conhecimento mais real daquilo que está transmitindo, para que o professor ele não vire um mero repetidor de informação. Um outro aspecto que muita gente pontua e às vezes critica, né, é o fato das faculdades se tornarem cursinhos de exame de ordem. Isso é um grande problema, porque você tem duas práticas hoje em dia. Você tem a prática preparatória para o exame de ordem e a realidade prática. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não sei se quem nos acompanha é um advogado recente, é um advogado de um pouco mais de tempo, né? Mas esses dois elementos, eles são muito distantes, né? E a gente não pode criticar tão severamente uma instituição de ensino quando ela olha tanto para o exame de ordem. Por quê? Né? Porque o ranqueamento das faculdades, o ranqueamento das instituições, ela é feita com base em aprovações. Como o ser humano, hoje em dia, ele é imediatista, ele procura sempre o quê? Aquela faculdade que tem bons índices de aproveitamento. E é aí que você tem o problema. É aí que a prática jurídica ela precisa refletir. Na verdade, o aluno, hoje em dia, ele precisa, e eu não vejo como a gente negar esse problema, essa questão, né? Ele precisa do aprendizado para ser aprovado no exame de ordem e ele precisa do aprendizado da realidade prática. E esse aprendizado na realidade prática, ele só consegue fazendo o quê? Fazendo estudos interdisciplinares, né? Fazendo estudos que olhem para o direito como um todo. O grande problema de você ter matérias de ensino é que, às vezes, o professor ele fica amarrado naquela matéria de ensino. Ele não, às vezes por comodismo, às vezes por até uma influência da instituição, ele se vê fechado naquela matéria de ensino, né? O professor ele precisa repensar o jeito de ensinar olhando para o quê? Olhando para todas as disciplinas, olhando para a realidade de como que funciona, porque não dá para você admitir um estudo em qualquer área do direito sem pensar num estudo interdisciplinar, sem pensar em políticas públicas, pensando num panorama mais amplo, sem falar das especificidades, porque o tempo não nos permite, né? Mas sem pensar em políticas públicas, sem olhar como que funciona a realidade dessa aplicação do direito, como que funciona o acesso à justiça. Qual a diferença de postura perante a população e perante os órgãos públicos? Porque o advogado, hoje em dia, ele precisa de duas posturas. Ele precisa de uma postura para atender o seu cliente, para atender a população em geral, para defender aquele que o procura,
E ele precisa de uma postura também diferenciada perante os órgãos públicos. Isso não está em ementa de curso nenhum, né? Esse dinamismo, ele acaba sendo algo que a gente precisa repensar, que a gente precisa refletir como fazer esse estudo interdisciplinar, esse estudo integrado, pegando, vamos dizer, o meu modo de trabalhar dentro da minha instituição. O que acaba sendo bem interessante é que dentro das instituições nós temos duas linhas de prática. Existe a disciplina prática jurídica, que é voltada para o exame de ordem, mas também existe uma disciplina que estranhamente é eletiva, mas estranhamente tem o maior número de adesões do que propriamente as disciplinas obrigatórias, mas a gente tem uma disciplina de prática profissionalizante, que é um curso facultativo de sábados. E isso acaba sendo uma experiência bem interessante, é uma experiência que eu posso falar que eu tenho de um ano para cá. E acaba sendo bem interessante porque é um outro formato de estudo, né? É um formato que busca analisar a realidade prática. É o formato que essa clínica prática que a Marilis nos instigou a dar início dentro dessa comissão, é esse tipo de estudo que a gente vai procurar refletir, né? Olhando não para uma aprovação em uma prova, olhando para uma realidade prática, olhando para como que efetivamente a gente trabalha a prática jurídica, aquilo que, de uma maneira informal, a gente pode brincar, a prática, né? Aquela prática verdadeira, né? Diferente de um estudo pensando em aulas preparatórias para uma prova, né? E é nesse sentido, depois o professor Leonardo e o professor André vão desenvolver mais isso dentro da sequência aí que foi sugerida pela Amanda, né? Essas clínicas práticas que a gente vai procurar desenvolver, né? Vão ser encontros em que a gente vai tentar discutir, primeiramente, aí na esfera criminal, né? A atuação do advogado na fase policial, a atuação do advogado na fase processual, questões envolvendo a ética do advogado, né? E também, sem esquecer, o fator de comunicação, né? Como que o advogado, o jovem advogado, ou até o antigo advogado, isso não quer dizer nada, né? Ele pode agir de uma maneira mais eficiente dentro dessas 4 linhas de raciocínio, né? Então, numa linha geral, é isso que eu queria conversar, apresentar, instigar inicialmente, né, para vocês, são essas questões, como é que eu posso dizer? Essas questões mais problemáticas que a gente tem dentro das instituições de ensino, né? Então, como a gente propôs um espaço de fala mais curto, para ter mais debate, né, eu devolvo a palavra aí para Amanda Vitorino, nossa grande amiga. Obrigada pelas ilustrações, doutor Ulisses. Agora a gente entrou na sala, o doutor Leonardo, ele teve alguns problemas técnicos, mas ele conseguiu entrar. O doutor Leonardo Henrique, ele é bacharel e mestre em Direito Penal pela USP, especialista em Direito Penal e Direito Público pela Escola do MP, especialista em Direito Penal Econômico e Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, membro também da nossa comissão de graduação, assim como todos os palestrantes. Também é membro da Comissão de Direito Constitucional e Tributário da OAB Pinheiros, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo e membro das respectivas comissões de crimes econômicos e financeiros, e também é professor da Universidade Paulista, da Universidade de Anhanguera e da Universidade de São Judas. Boa noite, doutor Leonardo. O doutor Ulisses já antecipou um pouco sobre a nossa temática. Eu vou dar a palavra para o senhor falar, acho que principalmente dessa questão que o doutor Ulisses falou sobre a questão de grade, de cursos, mesmo porque o doutor Ulisses ele tocou num tema interessante. Ele falou dessa necessidade das universidades terem que forjar suas grades curriculares para atender as demandas do curso
do exame de ordem. E isso, para mim, é uma coisa que me instigou muito, no sentido de que hoje os dados, uma pesquisa recente mostrou que no Brasil a gente tem 1.200 faculdades de direito, né? O último levantamento que havia sido feito era essa quantidade, só que dessas faculdades, apenas 51 faculdades aprovavam mais que 50% dos alunos em exame de ordem. Então, a minha pergunta é, como é que a gente consegue formar, né, ou fomentar a criação de um profissional para além do exame de ordem, né? Porque eu entendo que se a gente está com um número de faculdades que aprova tão baixo, assim, né, que eu considero baixo, de um total de 1.200, apenas 51 aprovar, é um número baixo, mas que está com esse foco na grade curricular voltada para o exame de ordem, e tem perdido um pouco dessa questão de pensar em prática profissional. Por que eu digo isso? O doutor André logo mais vai falar sobre as diferenças que ele encontra, né, do aprendizado prático, da prática, né, a diferença entre aprender na teoria e na prática. Porque eu lembro que uma vez eu fui fazer, eu estava consultando algum caso de júri, e aí a pessoa foi pronunciada, e aí no automático eu falei assim para o advogado, é reze, né? Porque para a OAB, você sabe que o próximo passo da peça é reze. A advogada falou, não, Amanda, isso só serve para a OAB. Na prática, isso só vai atrasar a vida do cliente e não sei o que lá. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, viu, doutor Leonardo? Seja bem-vindo. Na sequência, o doutor André vai falar conosco. Boa noite a todos, obrigado pelo convite Ok? O áudio tá bom? Maravilha. Até fazendo um gancho com o que o Ulisses falou, tanto o Ulisses quanto eu, quanto o pessoal que já tem um pouco mais de tempo na docência, a gente veio da tradição, como ele lembrou, da pedagogia do giz na mão. Pega um giz e sai escrevendo na lousa. E hoje a gente tem recursos digitais que a gente nem tinha como imaginar no começo da internet, né? Como, por exemplo, um evento como o nosso hoje aqui, né? Que tem gente de tudo quanto é canto, participando, assistindo. E uma coisa que me preocupa muito é que a gente está incorporando esses recursos tecnológicos sem explorar o que eles têm de positivo. E isso se encaixa num processo que eu vejo nas faculdades, principalmente nas particulares, que é o seguinte, a gente vai se distanciando cada vez mais da propedêutica, daquilo que é base, né? A base humanística do profissional do direito. Eu lecionei numa instituição por muito tempo, que um belo dia, devido a uma mudança de administração, acharam que era bom cortar a maioria das disciplinas de propedêutica. Então, a antropologia do direito sumiu da grade, filosofia do direito virou matéria EAD, e o problema todo é que a gente tem um EAD no Brasil, não como recurso didático, né? É um EAD para cortar custo. E muitas vezes o EAD brasileiro ele acaba reproduzindo a pedagogia do cuspigis, que é a pedagogia que a gente vê na maioria dos cursos de direito, que é pega um giz, sai escrevendo na lousa, transmite o máximo de informação. Se o aluno conseguiu reter a informação, melhora. Se não reteve, o professor fez a parte dele. Eu acho que todas essas mudanças que a gente está passando agora no ensino por conta da pandemia tem que levar a essa reflexão. Até que ponto o EAD deve ser uma reprodução dessa pedagogia do cuspigis, né? Que é uma pedagogia que veio nesse contexto de vamos jogar o máximo de disciplina técnica nas grades das faculdades. Propedêutica é perda de tempo. Isso aí, depois que ele se formar, se ele quiser estudar, ele estuda. Como eu já ouvi
de coordenador de curso com quem eu trabalhei. Ah, não, isso aí é perfumaria, pode cortar da grade que não precisa dar aula disso aqui não, professor. Ó, isso aqui que está no programa, pode pular. E é justamente, acho que a fala do André vai ser nesse sentido, a propedêutica que dá ao profissional a base para o saber fazer. Né? Porque é a propedêutica que faz com que a gente pense fora da caixa. Senão o advogado vira um mero reprodutor de trecho de manual. E é uma advocacia que não agrega valor. A gente tem que pensar numa advocacia transformadora. Para isso, a ideia da clínica, né? Uma prática transformadora. É a prática do saber fazer. Né? Transmitir o know-how. E eu acho que a nossa preocupação tem que ser essa. Né? Não conflitar com a prática das faculdades para exame de ordem. Tem o seu valor, como a própria Amanda lembrou, né? Na prática do exame de ordem da faculdade, você aprende que na pronúncia vem um reze. Só que tem o know-how, né, da experiência prática que indica outros caminhos que são mais vantajosos para o cliente, muitas vezes. Né? E eu acho que a nossa preocupação aqui nesse espaço tem que ser com essa prática do saber fazer. E principalmente fomentando a propedêutica como ferramenta para o advogado. Porque muitas vezes a propedêutica é vista como algo que está lá porque o MEC exige. Ah, não, eu coloco lá um semestre de introdução ao estudo de direito, porque o que tem que jogar na grade é processo de trabalho, contratos, Aí vem a coqueluche das novas áreas do direito, que de novas não tem nada. Aí chega lá, não, vamos colocar contratos eletrônicos. Aí você vê lá quanto que o aluno teve de teoria geral do contrato na grade. Um semestre, se muito. Ou como algumas faculdades vêm fazendo. Ah, não, joga no EAD. Matéria de propedêutica, joga no EAD. Matéria de base, joga no EAD, porque tem que liberar espaço na grade para matéria técnica. Só que se o aluno tem uma base de propedêutica boa, ele consegue se desenvolver em qualquer área técnica. Mesmo sem ter tido uma matéria específica na faculdade. Ah, não, de contratos digitais. Ora, se o aluno é um estudante com base de teoria geral dos contratos, ele vai pegar lá um contrato digital, vai bater o olho e falar, opa, mas isso aqui é uma compra e venda. Só um meio de celebração que é eletrônico. Né? Não tem mistério. E principalmente na nossa prática aqui da comissão, a ideia é essa, é dar um ferramental para o advogado, para o jovem advogado, bater o olho numa situação prática e saber como atuar sem precisar decorar. Inclusive, eu tinha um professor na graduação que ele falava isso, ele falava, direito é texto e testa. Se a testa é boa, você bate o olho no texto e interpreta e consegue desenvolver uma solução. O problema é que o modelo que a gente observa em muitas graduações hoje, de jogar o máximo de informação possível para o aluno, fomenta para usar uma expressão vulgar, a decoreba vazia. Que aí chega na situação prática, o aluno bate o olho e fala, opa, mas isso aqui, pelo que eu vi na faculdade, resolve de tal jeito. E eu acho que a gente tem que fomentar esse pensar flexível, né? Tem que ter flexibilidade, né? Tem que saber onde procurar a informação, que nem o Ulisses falou na questão da informação. A gente tem muita informação e pouco conhecimento.
eu tive um aluno uma vez que virou para mim e falou numa aula, falou, professor, mas por que eu preciso saber disso? Eu não quero atuar no criminal. Eu falei, você não quer atuar no criminal hoje, mas você não sabe o dia de amanhã. E você aprender a pensar de forma prática vai te ajudar em outras áreas do direito. Aí uma vez eu encontrei com esse aluno na rua, já formado, aí fomos tomar um café e conversamos, ele falou, eu fui para a área trabalhista, professor. Mas eu lembro sempre da sua aula em que o senhor falou que tal coisa lá de processo penal era útil para a vida. Porque aquilo me ensinou a pensar de forma prática. Dar valor ao pensamento prático. E não ficar decorando. Né? Eu acho que essa tem que ser a nossa preocupação aqui, na nossa clínica, com o saber fazer. Sim, na verdade, eu também acho que isso meio que se aplica a todas as áreas. E aí, uma prática que a nossa comissão tem adotado é sempre ao longo das nossas lives é indicar livros e filmes. E nesse sentido, eu indico o filme Sully, né? Que conta a história daquele piloto que pousou no Rio Hudson em 2009, que provou que o fator humano era um fator muito importante. Isso eu estou falando no caso de ter graduandos e bacharéis aqui, porque o que muito se discute também é essa questão da Lautec, de robôs substituindo advogados. Então, se a gente continuar nessa intenção de simplesmente reproduzir o conhecimento e tal, provavelmente sim a gente está fadando que os profissionais de direito sejam substituídos por máquinas que simplesmente reproduzam o manual e não... Se for para reproduzir jurisprudência do STJ, sem uma análise crítica, o robô faz melhor e mais barato. Sim. É verdade, então por isso a importância do fator humano. E nesse sentido, eu vou perguntar, agora com essa licença para o doutor Leonardo, claro, eu vou perguntar para o doutor André Lozano quais são as principais diferenças que ele tem observado em sala de aula, na área dele, sobre essa questão de aprender no fator humano e a teoria. Olá, boa noite, tudo bem? Obrigado, Amanda. É uma honra estar aqui do lado do Dr. Leonardo, do Dr. Ulisses, da doutora Marilis, da doutora Rafaela. E eu sou um pouco mais novo tanto de aula, eu acho que quanto de advocacia. Lá em 2005, que foi quando o Ulisses começou a dar aula, eu estava no início da minha graduação. Eu acho que isso daí foi bom para os meus alunos, porque eles não têm que lidar comigo escrevendo na lousa, porque minha letra é péssima. Algumas pessoas brincam que não é uma letra, é um hieroglifo. E pelo menos a parte do datashow eu utilizo bastante, porque facilita a compreensão do que está escrito. Senão, eles só iam entender o que eu estava falando e não o que eu estava escrevendo. Essa é a primeira diferença. Eu acho que a gente tem alguns recursos tecnológicos hoje à disposição. Nós não fomos formados para usar esses recursos tecnológicos. Isso daí é muito importante, é muito interessante. E, inclusive, uma falha que temos na faculdade de Direito é que não temos pedagogia, alguma coisa relacionada à educação. Porque uma licenciatura seria o ideal, né? Talvez uma licenciatura ou mesmo uma matéria que fosse voltada para... porque a licenciatura, normalmente, nas humanidades, ela é feita depois, né? Geralmente, no final do curso, da parte técnica do curso, você faz a licenciatura. Exatamente. É um modelo interessantíssimo, E a gente não tem isso aí, e nós aprendemos a lecionar na raça, e assim como aprendemos a advogar na raça. Isso é interessante, porque quando a gente sai da faculdade, se não tivermos atuado em algum escritório, a gente não vai saber atuar. É um negócio meio fora do normal, porque somos treinados para reproduzir jurisprudência. Uma coisa que eu estava
ouvindo o doutor Ulisses e o doutor Leonardo falando, e realmente tem um negócio que eu acho assustador na faculdade de Direito, que ela forma para OAB, mas não forma para advogar, como se fossem contrários. E daí eu fico pensando, onde está o erro? Né? E eu ainda acho que a OAB, o exame da OAB, eu ainda acho que ele é um mal necessário, porque o ideal é que tivéssemos faculdades que formassem efetivamente o cidadão, formassem efetivamente o advogado, e esse controle fosse feito na faculdade. Fez 5 anos de faculdade, passou em todas as matérias, está habilitado a advogar. Até dessa forma, seria possível dar um valor maior às disciplinas propedêuticas. A gente vê filosofia, sociologia, psicologia, tudo como perfumaria. Não é perfumaria, pelo amor de Deus, não é. Não é, não deve ser. E quando a gente conversa com advogados mais velhos, né, eles dão muito valor para essas matérias. Sim, eu lembro, mas eu tenho um grande tribuno do júri que se aposentou recentemente, era o defensor, o Adenor. Ele é excepcional. O júri dele é um dos melhores que eu já vi. E, incrivelmente, ele no júri discute filosofia com jurados. Discute filosofia com jurados de uma forma que não é possível discutir com juízes. E daí eu fico pensando, por quê? Daí a gente vai... Eu queria começar mais ou menos minha fala daqui. Porque a gente sai da faculdade, primeiro a gente teve uma série de matérias que todo mundo fala que é perfumaria e a gente acaba acreditando. E só vamos notar a necessidade daquelas matérias quando a gente já está no meio, já está no começo da nossa caminhada acadêmica ou da nossa caminhada profissional e notamos que o Manual de Direito Penal não responde às nossas dúvidas, que os problemas do direito não são resolvidos pelo direito. Os problemas do direito estão na literatura, estão na filosofia, na sociologia, na psicologia, na criminologia. Isso daí falando do direito penal, nós não estudamos Kelsen porque é bonitinho, porque alguém falou, olha, é necessário estudar Kelsen. Não estudamos Platão, Aristóteles do nada. Existe um motivo para isso. E é interessante, quem domina essas áreas vai dominar o direito, porque ele consegue entender a base. Mas é interessantíssimo que a gente sai da faculdade e a gente não está preparado para o mundo jurídico. Então, passamos na OAB, estamos lá você fica todo orgulhoso, daí eu vou contar um pouco da minha trajetória, sem falar exatamente que sou eu, porque com todo mundo que eu converso é praticamente a mesma coisa. Sai da faculdade todo orgulhoso, querendo mostrar todo aquele seu conhecimento, né? Então, a gente estava primeiro aqui na faculdade, né? Opa, não, aqui é uma parte da faculdade, mas a gente está, na verdade, aqui na faculdade, quando passamos no AB e começamos a fazer as nossas teses, escrevemos, né? Falamos de Roxin, de Jacobs, mostrando o direito penal do inimigo que não pode ser aplicado nos tribunais. Muitas vezes buscamos lá o Adorno para falar de psicologia, Zimbardo, O'Kelly para falar da teoria das janelas quebradas, e levamos todo esse nosso conhecimento para o tribunal. E daí chegamos no tribunal para levar todas as nossas teses. Né? Vou ficar bastante tempo aqui no tribunal. Para levar todas as nossas teses, todo aquele nosso conhecimento que angariamos ao longo dos 5 anos, um pouquinho mais, né? Já que ficamos muitas vezes um tempinho para passar na OAB, estudando um pouco, muitas pessoas ficam em dúvida se vão prestar concurso ou se vão advogar, mas resolvemos advogar. E daí eu lembro de uma das primeiras sustentações orais que eu fiz,
em que eu levei, né, todos aqueles meus argumentos, uma questão bem principiológica, e eu estava com um colega meu que falava que ele trabalha com direito empresarial. Ele falou, já que vamos fazer o seguinte, eu vejo a sustentação oral e depois a gente almoça. Ele foi comigo, fiz a sustentação oral, fui elogiado, né? Quando elogia, você já sabe que perdeu, né? A primeira coisa que a gente tem que aprender, brilhante sustentação, doutor, tenha certeza, vai vir um mais logo depois. E não foi diferente. Nessa daí veio o elogio, mas, e daí, né, saindo daquela sustentação oral, esse meu colega, esse meu amigo, ele perguntou para mim, André, tudo que você falou é o que eu tive na faculdade. Ele falou, eu nunca gostei de direito penal, nunca fui muito fã dessa área, mas eu lembro que tudo que você falou é o que davam, que os professores falavam na faculdade. E tudo que eles falaram não fazia sentido nenhum para quem fez 5 anos de direito. Mesmo para mim, que não sou do direito penal. Por quê? E daí vem por que acontece isso. E daí tem alguns motivos. O primeiro motivo é que quando a gente sai da faculdade, nós não treinamos para ser advogados, nós treinamos para reproduzir textos, para reproduzir jurisprudência, para pesquisar. E, como todo advogado, nosso ego é do tamanho do mundo e nós falamos o que nós gostamos e não o que nós devemos falar. Então, fica a primeira dica aí para quem vai começar a advogar. É importante você falar o que gosta, mas faça isso na sua vida acadêmica. Na hora dos tribunais, é mais importante você falar o que vai fazer você ganhar. Mas tem um problema aí, um problema grande, que é, muitas vezes, o que vai fazer você ganhar não está nos livros. Existe uma dissonância absurda, grotesca, entre o que está nos livros e entre o que é julgado. Então, por exemplo, eu vou falar aqui sobre liberdade provisória. Vou falar dos requisitos da prisão preventiva, falando que é necessária para garantir a ordem pública, econômica, o risco, a aplicação da lei penal, ou seja, se houver fundado risco de fuga, se há receio à instrução processual, ou seja, se a pessoa pode ameaçar testemunhas, destruir documentos, e tudo isso eu vou falar em sala de aula. Qualquer livro vai falar isso também, qualquer livro de processo penal vai falar isso, e eu vou falar também da presunção de inocência, como a pena não deve servir para antecipar a pena, em hipótese alguma, afinal é regra constitucional, né? E daí vocês vão falar assim, é verdade, né? Todo mundo vai falar, olha, é verdade. Então, se a pessoa é primária, tem bons antecedentes, não há nenhum risco de fuga, não tem, ele não ameaça o testemunha, não tem todo destruído documento, tem que ficar em liberdade, né? Em tese, sim. A não ser que seja tráfico de drogas, roubo ou estupro. Nesse caso, o juiz vai prender. Mas vai prender. A gente pode ficar bradando sobre presunção de inocência. A presunção de inocência, por mais que seja importante, ela não vai te dar uma liberdade provisória, não vai te dar um habeas corpus. Você vai ter que mudar a narrativa. Vai ter que mudar essa narrativa, vai ter que ir para proporcionalidade, vai ter que mostrar, sem entrar no mérito, que talvez a pessoa não seja culpada, o que é muito difícil, e isso o livro não vai falar, dificilmente o professor vai falar isso também em sala de aula, porque destrói toda a argumentação do direito. Isso é assustador. Isso é assustador, porque se fosse só nesses casos, tudo bem, é a exceção que foge à regra. Não, não é. Não é a exceção que foge à regra. Isso é o normal. E daí eu trouxe aqui a fala de uma pessoa que ocupa um cargo importante, de ministro do STJ.
Eu não vou falar o nome porque isso daqui, esse texto dele já passou pela internet, né? O acórdão dele já rodou a internet, os grupos de WhatsApp, que é o Humberto Gomes de Barros, que ele falou o seguinte: não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são ministros deste tribunal importam como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Atos Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual para que este tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento do que os senhores ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim. Lá no final ele fala: ninguém nos dá as lições, é um texto bem grande. E eu fico pensando o seguinte, né? Olha só, primeiro a arrogância desse senhor, porque eu decido assim porque eu penso assim, não me submeto aos doutrinadores. Tá, por que ele pensa assim? E daí a gente vai ver que dentro do direito, muitas vezes o que impera não é um conhecimento técnico, mas um conhecimento vindo da teoria do dia a dia. E que muitas vezes não é baseado nem no bom senso, porque o bom senso se baseia dentro da realidade em que aqueles fatos ocorreram. Mas é muito difícil para um juiz trabalhista julgar com base no bom senso relações de trabalho, porque ele não é submetido às mesmas leis, às mesmas condições de um trabalhador comum, de um pedreiro, de um bancário, de um autônomo em TI. É muito difícil para um juiz se colocar na posição de um traficante, entender aquele contexto de tráfico de drogas, ou se não, entender como funciona uma licitação. Aliás, uma das coisas mais interessantes que eu ouvi foi uma pessoa que estava sendo processada por fraude em licitações. Ele estava no meu escritório, mas ele falou: nossa, mas isso é óbvio, em toda licitação isso acontece, é algo normal. Ele falou: tem um pequeno grupo que entende desse assunto. Como que a gente não vai conversar entre a gente? Ele falou: tem no máximo 30 pessoas no Brasil que mexem com isso. Eu conheço todo mundo que mexe com isso. Como a gente não vai conhecer? E o juiz ele não sabe isso. Então, julgar de acordo com bom senso não é julgar de acordo com bom senso, porque ele se coloca naquela situação. Para isso, ele tem que julgar de acordo com o que ele estuda. Então, já que não é possível aplicar a teoria do dia a dia, porque ele não vive o dia a dia daquelas pessoas, o correto seria aplicar o que a doutrina diz. O que, ainda que com base, e com a jurisprudência também, obviamente, mas que a jurisprudência seja consolidada, seja construída dentro de uma doutrina robusta, de uma doutrina de qualidade. O que, obviamente, alguns ministros, alguns juízes, alguns desembargadores fazem, mas não é a realidade do Brasil. Muitas vezes a gente vê que o juiz ele não faz, ele não sabe, não tem uma ligação muito forte com uma doutrina densa e a doutrina que ele precisa saber para julgar aquele tipo de caso. Aliás, muitas vezes vemos juízes ou desembargadores que não são especializados naquele tema, que não possuem estudo naquele tema, ocupando aqueles lugares. Eu lembro uma vez que eu fui despachar um habeas corpus e eu coloquei o nome do desembargador, eu não conhecia o desembargador, eu coloquei o nome dele no Google e vi que ele era uma sumidade dentro de direito rural. Tinha diversos livros publicados. Pelo que eu vi, ele era um dos maiores especialistas naquela área. Mas eu fiquei assustado quando conversava com ele, quando eu despachava, como eram parcos os conhecimentos dele com direito penal. Aliás, era um desperdício ele estar julgando questões penais, ele deveria estar julgando questões cíveis, porque era o que ele entendia, era onde ele tinha familiaridade, o que não é feito. Mas dentro da vida do advogado, o que acontece? Daí o advogado se depara com isso, recém-formado, e fala: o que eu estou fazendo aqui?
e, obviamente, ele começa a ficar frustrado. Né? Ele fica frustrado porque todo aquele estudo, toda aquela tese, tudo aquilo que ele construiu e que ele achou que seria válido para a sua vida profissional, ele vê que muitas vezes não é tão bem utilizada. Tão bem utilizado, ele vê que aquilo lá, quando que ele vai utilizar? Né? Pouquíssimas vezes. Isso daí pode gerar eu vejo isso daí gerando três possibilidades. A primeira possibilidade é ele, pela frustração, parar de estudar. E fala, olha, vou ir pro raso. E vira um advogado que empurra com a barriga, empurra as coisas com a barriga. O que é péssimo, porque reduz o nível da advocacia, reduz também o nível, né, e, consequentemente, vai reduzir o nível do Ministério Público e do Judiciário, porque eles não vão precisar rebater argumentos tão sólidos como precisariam com bons advogados. A segunda possibilidade é ele, diante dessa frustração, ele abandonar a advocacia, ou ir para outra área, ou se não, falar, eu vou para a área acadêmica, porque pelo menos na área acadêmica eu estou produzindo conhecimento. Isso é uma das possibilidades. E a terceira possibilidade é a que alguns malucos fazem, que é ficar dando murro em ponta de faca. Eu faço isso. Né? E conheço muita gente que faz isso. E o bom de dar murro em ponta de faca é que, na maior parte das vezes, você se machuca. Mas, de vez em quando, você encontra eco. E vê que algum juiz, algum ministro, algum desembargador entende o que você está falando e acaba aplicando. E é maravilhoso quando você vê que aquilo lá dá certo. E, óbvio, a gente vai entendendo também a forma que cada desembargador, cada juiz pensa, cada ministro pensa, e vai falando de acordo com o que eles vai fazendo com os argumentos, vai moldando os argumentos de acordo com o que eles querem ouvir. E daí é importante, né, a gente voltar lá para as aulas de filosofia, de falar sobre retórica e argumentação jurídica, que era perfumaria, né, Leonardo? Né? Aquilo lá era uma grande perfumaria. A gente vê o quão importante é isso. Porque se o juiz ele gosta de Damásio, gosta de Mirabete, não adianta eu aparecer para ele falando de Klaus Roxin. Ele não vai querer ouvir Klaus Roxin. Não, ele vai falar... e é tão importante essa questão da propedêutica, né, das matérias perfumaria. Aliás, só fazer um parêntese aqui, que chegou uma pergunta no chat, né, perguntando aqui, o que é propedêutica, professor? Propedêutica vem do grego. Propedêutica em grego significa ensinar previamente. No direito, isso envolve o quê? Um conjunto de disciplinas que a gente precisa aprender antes de aprender o direito. Aí é que entra a argumentação, a teoria geral, filosofia do direito, né? Acho que agora eu consegui responder aqui o colega que mandou a pergunta, né? Isso, eu ia falar já dessa pergunta. Ele perguntou por que a gente tem essa dificuldade. Bom, acho que eu tive introdução a estudos de direito na faculdade, que é uma matéria que está aí, né, nesse campo. Sociologia jurídica, filosofia do direito, acho que são matérias importantes. Eu acho que não só pensando num profissional de direito, mas como um ser humano, né, que possa... Eu gosto de falar que eu gosto de filosofar no boteco, né, porque é o melhor lugar para filosofar, todas as ideias saem dali. Então, acho que é importante a gente também buscar novas fontes de conhecimento, um conhecimento além daquilo que é só voltado para nossa área, para que a gente possa socializar no bar, viu, gente? Brincadeiras à parte, a gente tem mais... Doutora André, eu vou cortar um pouco a sua fala para passar duas informações. Perguntas são enviadas no Q&A. Para o certificado, gente, não precisa enviar dados aqui no chat, porque vocês colocando o nome completo no perfil do Zoom, é contabilizado automaticamente o envio do certificado. Para além disso, a gente tem 20 minutos ainda
porque nós temos os nossos profissionais da OAB, o Rian e o Thiago, que também tem um horário de trabalho, né? E a gente vida respeitar isso. Então, eu vou passar a fala agora, doutor André, peço desculpa para o professor Ulisses, que está meio quietinho ali, e tem uma pergunta aqui, viu, professor Ulisses? Ah, bacana. Não, eu tô quietinho porque eu tô assistindo a aula do André aqui também, do Leonardo, né? Sempre bom a gente conhecer panoramas diferentes, realidades diferentes, né? Aliás, pegando o que o André está falando, acho que a maior frustração da minha vida foi quando eu me formei e eu não achava em livro nenhum problema para resolver no caso concreto, né? Porque a gente fica muito teórico ali, quando chega num choque de realidade, acaba sendo surreal, né? Eu não tive a oportunidade de ser estagiário por trabalhar durante o período de faculdade, então eu fui advogar mesmo, já com a OAB no bolso, né? Aliás, até pegando a última pergunta aí do colega sobre essa dificuldade de leitura de sentença, né? Isso acaba sendo uma consequência também do aluno não ler, né? Do aluno não... E é uma culpa generalizada, que eu não estou apontando culpados, né? Essa ausência de leitura, né? Até das matérias propedêuticas, que geram também essa dificuldade de leitura de uma sentença, né? Porque como a pessoa se habitua ao resumo do professor, aquele slide mais turbinado, comentado por um aluno mais assíduo, né? Então, isso que acaba gerando essa dificuldade, né? A questão prática mais interessante, quando você começa a levar acórdãos em sala de aula, o aluno lê o acórdão e fala, tá, mas e aí, quem ganhou? Né? Ele não consegue, às vezes, compreender o acórdão que está lá com a resposta, né? Então, essa ausência de leitura, né, acaba sendo um elemento dificultador para a gente, né? E até pegando uma questão interessante que eu não quis interromper, né, que o Leonardo falou junto com o André, essa questão da ausência de pedagogia, esse não é um problema só da graduação, é da pós-graduação também, porque as especializações, né, elas colocam aquela carga horária de metodologia, de pesquisa, que a gente sabe que não é, né? Então, eu me preocupo até mais com o que está sendo, deveria ter sido ensinado numa especialização do que na própria graduação, né? Na graduação é inegável, não tem, né? Mas na especialização, minimamente deveria ter, e a gente verifica que aquilo ali é só uma mínima carga horária que se coloca ali, infelizmente, como a nossa comissão fala de graduação e pós-graduação, né? Esse é um problema que eu vejo mais na pós-graduação do que propriamente na graduação. Uhum. Perfeito. Eu vou ler a pergunta que um dos participantes deixou aqui. Falaram muito de como se deve estudar e o que fazer no tribunal, mas o que a gente faz em outros lugares? Tipo, nunca entrei numa delegacia, nem sei o que é um tabelionato e tive um direito imobiliário. E nem sei a diferença entre matrícula, transcrição e escritura. Como a gente vê isso? Como que aprende? Tem que ter estágio? Essas questões a gente aprende literalmente indo à rua, né? Infelizmente, a gente conversa um pouco, que nem eu costumo falar dentro do meu curso de estágio profissionalizante, eu tenho uma aula para falar assim, como é o meu dia quando eu vou no sistema carcerário, né? Então, talvez essa é uma falha, aí é uma falha das instituições que não mostram este panorama, ou seja, porque quando você começa a falar em sala de aula o que é ir numa delegacia, o que é ir dentro do sistema carcerário, você tem nuances que não está em lugar nenhum, né? Você tem... É o know-how, né? E isso às vezes a gente não tem a oportunidade. E é algo que a gente tem que falar, né? A gente tem que chegar e falar, ó, na delegacia funciona assim, você tem que falar primeiro com o escrivão, você não tem que querer conversar com o delegado antes, que não vai ajudar muito, né? Num sistema carcerário, você tem que tomar 1000 cuidados, né? Já vi colegas advogadas serem barradas no sistema carcerário por força do metal dentro da roupa do sutiã, né? E isso é um problema que, às vezes, a pessoa perde a viagem, a colega ela acaba perdendo a viagem por conta de uma revista ali mais intransigente, né? E você tem ali
um conflito prático muito grande, né? Então, isso que o colega pontua, né? Agora eu não vi o nome de quem fez essa pergunta, né? Mas esse é um problema que a gente só consegue resolver mesmo na prática, né? É vivenciando, indo até o local, procurando conhecer como funciona. Né? Perfeito, Leonardo, acho doutora que quer a Ulisses. palavra. Gente, eu só vou cortando um pouco vocês e peço desculpa por conta do nosso horário que ele é escasso. A gente também sempre preza respeitar a relação de trabalho dos nossos profissionais que fazem possível esse evento. Quero mais uma vez agradecer ao Thiago e Rian, que dão todo o suporte técnico para que a gente possa fazer essas lives. A Natália perguntou, essa aqui eu respondo porque eu gosto dessa pergunta. Na prática do direito, o quanto as faculdades e seus nomes institucionais influenciam na formação, na pós-formação e até mesmo no mercado de trabalho? Qual o peso entre a grade da graduação e o nome da instituição? O que acaba pesando mais? Bom, Natália, eu não sei de onde você se formou e tal. Eu sou de uma faculdade particular e a gente tinha a mania de falar do trio do ranço. Né? O trio do ranço, que são as faculdades de ponta. Toda vez que você vai ver uma vaga lá, só pega esses 3 faculdades, Mackenzie, PUC e FGV, né? E USP, considerando a pública, mas a gente fala trio do ranço das privadas. Apesar de entender que a minha graduação tem sim, né? Ainda é considerado uma das faculdades de ponta no direito, mesmo sendo mais acessível. O que eu acho que fez muito diferencial para mim? Aprender a estar em espaços de militância, né? E não é só essa militância dos direitos humanos, mas essa militância que a gente está fazendo aqui também, né? Junto à Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa. Por falar nisso, também quero falar que a nossa comissão é aberta, então sintam-se convidados a ingressar, né? Participar das nossas reuniões. A gente sempre faz reuniões abertas para que todos possam pensar numa construção da graduação e na pós-graduação mais acessível e que isso melhor comunique com o estudante de graduação. Então, eu acho que sim, pesa sim, tanto a gente só olhar o trio do ranço, mas eu entendo que a formação, quando você vai para o mercado de trabalho, conta muito o seu ambiente de militância e essa formação que se deu a partir dessas experiências, dessas trocas. Outra coisa muito importante é que, ocupando esses espaços, você vai ter a oportunidade, como eu estou tendo, de estar conversando com o doutor Ulisses, com o doutor André e com o doutor Leonardo, né? No direito, as pessoas falam que não, mas sim, existe muita questão de indicação, muita questão do networking, e também acho que tem aquela coisa do coaching que a galera fala, que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, né? Pode ser uma coisa que é de coach, autoajuda, mas eu acho que também é muito verdade. Você amplia muito seu debate a partir do convívio com pessoas que têm para te oferecer, que têm para te ensinar, então isso também importa muito, assim. Instituição importa, mas também importa muito você buscar essa formação para além disso, mesmo porque existem oportunidades de curso, grupos de estudo, de pós-graduação, em grupos que geralmente você não chega. Em faculdades comuns não chega essas informações. Então, por isso a importância de você estar nesses espaços e conversando com essas pessoas para que chegue essa informação até você. Certo? Agora eu tenho mais uma pergunta. Com a Amanda. Eu concordo muito com a Amanda. Eu também não estudei na capital, sou um cara do ABC, que já tem as suas estigmas por ser do ABC e de faculdade pequena do ABC, e a Ordem dos Advogados me ajudou muito nessa questão de conhecer pessoas, de conviver com grandes pessoas, né, de assistir. Então, essa parte, esse engajamento dentro do órgão de classe. A gente tem que lembrar sempre, né, Ulisses, que é uma coisa que as pessoas não lembram. O direito é uma ciência social aplicada. Então, tem a parte social, tem que interagir, tem que ir buscando. Sim, agora a gente assistência judiciária também foi um grande professor, né? É um grande professor para a gente no começo. Isso, e outro ponto que eu ia falar, assim, não tenham, como eu trabalhava, meu estágio era de 4 horas, eu fiz só a carga horária obrigatória mesmo, mas eu não tinha vergonha de chegar nas minhas amigas que advogam e falava assim, você tem algum caso? Deixa eu te ajudar, deixa eu fazer, sabe? As pessoas entendem isso como trabalhar de graça, então fiquem atentos para não serem explorados.
mas também é uma oportunidade de conhecimento assim sem tamanho, que é a oportunidade de um profissional mesmo. Você está lá fazendo e alguém está com medo de estar com o nome num documento lá, né, que está tudo errado. Então, é um cuidado que geralmente você também não vê em grandes escritórios que querem que você só reproduza aquela peça pronta, aquele material pronto. Bom, eu tenho mais duas perguntas aqui, eu vou passar, vou fazer assim, ó, a gente tem 3 minutos para cada um responder a pergunta, tá? Vai ser Dr. Leonardo, André e Ulisses. Dr. Leonardo, a Beatriz Almeida falou, alguns cursos de direito suprimem ou menosprezam materiais como filosofia, sociologia, porque visam formar profissionais somente operacionais para o mercado, ou a chamada reserva de mercados e não analíticos. O senhor pode comentar sobre isso? Claro. O ponto todo é que, infelizmente, as graduações são muito pressionadas pela demanda dos escritórios de advocacia e hoje, principalmente os grandes escritórios, né? Que querem o que? Uma mão de obra, para usar uma expressão um pouco elegante, mas que eu acho que se aplica, querem um profissional barato e adestrado. Então é o cara que vai ficar o dia inteiro lá cadastrando processo no Projude, né, acompanhando publicação. Aí pintou uma audiência, opa, vai correndo lá no seu trabalho, lá acompanhar o preposto da empresa. E nada contra esse tipo de advocacia, porque ela atende uma demanda. Só que o problema é quando essa demanda do mercado começa a distorcer o próprio quadro de formação do profissional. Porque aí o escritório grande bate o olho e fala, não, peraí, o cara teve filosofia do direito? Para quê? Eu quero saber se ele teve processo de trabalho. Né? Então é complicado isso. E principalmente o advogado autônomo é que acaba tendo um espaço de desenvolvimento prático dessas disciplinas de cunho introdutório, né? Essas disciplinas que a gente chama de perfumaria, né, André? Quando você está lá no moedor de carne lá do escritório de massa, o importante é a petição sair no prazo. Tem que seguir aquele modelão da empresa e foi. Perfeito, doutor Leonardo. Nosso tempo realmente está escasso, então desculpa apertar vocês. Não, imagina. Só tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente precisa pontuar, que é aqui. O Ulisses e o André falaram de clínica prática. O que é isso? É curso? Acho que era bom a gente dar uma... Essa daí eu vou deixar para o doutor Ulisses também. Isso, pode perfeito. Ficar tranquilo, tá bom? Então, vou passar aqui a do doutor André. Doutor André, considerando que diz o doutor André agora, como naquele momento, né, eu perdi o time, quando o argumento é bom, o advogado também é, e o judiciário simplesmente ignora e, para coroar, coloca essa argumentação boa em sala de aula como ruim para alunos que não têm arcabouço teórico estão referidos na fala. Eu acho que ela está falando naquela hora que você falou sobre os tribunais... Desembargador, que ignoram o conhecimento. Mesmo porque, eu vou só rapidinho... O doutor André falou nessa hora que a gente não pode falar que a gente gosta, né? Se dependesse de mim, eu estaria desempregada, porque eu amo a teoria lá da sociedade punitivista, como que é o nome? Esqueci? Do Sociedade Foucault. Punitivista? Do Foucault, que ele fala que o direito é isso, né? Cria as leis para quem não se utiliza, por pessoas, né? Então, eu acho que o direito, toda vez que quando eu começo a pensar em direito, eu começo questionando, mas por quê e tal? E para mim seria minha teoria favorita, e nenhum desembargador ia gostar dela, então eu quero que o senhor fale um pouco sobre Aliás, isso. inclusive, fazendo um gancho aqui, que o André falou do desembargador que estava na criminal e é exímio no cível. Eu imagino que até sei quem é. Uma vez esse desembargador virou-se para mim
e falou, doutor, eu tô aqui no criminal porque é mais tranquilo. Tem menos trabalho aqui. É absurdo, né? Aqui, Mas aqui o trabalho é mais sossegado. Que eu olhei e falei, doutor, você tá no criminal agora? Ele falou, eu vim para cá porque é mais tranquilo. brincadeira. É tranquilo se ele pega lá os votos do colega que o antecedeu, E só copia, cola e manda. Mas é interessante, isso daí que essa pergunta é muito interessante porque a gente tem que pensar o seguinte, inclusive como professores, aqui o Leonardo e o Ulisses também são professores, né? Somos 3 professores e ninguém está dando aula para ganhar dinheiro. Aliás, obviamente, a gente também é profissão, mas a gente sabe que se não vai ficar rico dando aula. Então, se você está dando aula dentro do direito, é porque você gosta ou porque você tem algum ideal. No meu caso, é os dois. É um pouco de cada um. Primeiro, porque eu gosto, acho que isso me completa. E segundo, porque eu acredito que a gente tem uma responsabilidade aí com as próximas gerações. A gente tem que deixar um pouco Perfeito. melhor o mundo O que a gente recebeu. que a gente recebeu. Exatamente, Leonardo. A gente tem que deixar o mundo um pouquinho melhor do que o que a gente recebeu. E, nesse ponto, como fazer isso? Porque o aluno, muitas vezes, ele é muito imaturo. Eu já fui aluno, então eu sei, a gente é muito imaturo para entender algumas coisas. Eu lembro que eu tive um professor excepcional, que muitas pessoas falavam, mas o que ele fala é besteira, eu estou na área e vejo que, na verdade, os tribunais julgam de forma contrária ao que ele fala. Na verdade, não. Ele que estava certo e os tribunais estavam errados. Os tribunais, eles não aplicavam o direito, infelizmente. E eu acho que uma das funções da nossa, como professor, é justamente fazer com que essa próxima geração, que vai assumir em pouco tempo os tribunais, possa aplicar o direito e fazer essa ligação da academia com o direito. Porque eu acho que é triste ver as pessoas saindo do direito, indo para a academia, e falando somente para a academia. O problema não é só acadêmico, é importante que tenhamos pessoas que sejam só acadêmicas. O problema é quando não há diálogo da academia com a prática. E daí eu até trouxe aqui uma frase do Paulo Freire, que fala que a teoria sem prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. O que acontece? A gente precisa dentro do direito, da prática e da teoria. E eu, sinceramente, porque eu estava pensando agora, nossa, eu fui bem pessimista na minha fala. E eu não sou tão pessimista assim, pelo menos não em público. E a gente precisa pensar como vai melhorar um pouco o mundo. E eu, sinceramente, acredito que ensinando um direito de qualidade, trazendo ao aluno um ensino melhor, mostrando as bases, é possível, sim, daqui a algum tempo mudar. A gente não vai fazer a revolução, a gente vai fazer uma evolução. E o que eu faço nas minhas aulas, justamente, é mostrar, olha, eu acredito, muitas vezes eu falo, olha, eu acredito nisso, o tribunal entende desse jeito, tem uma outra doutrina que entende desse jeito, mas eu mostro, inclusive, os buracos que tem em cada um, inclusive de vez em quando no que eu acho. Eu falo, ó, minha fala tem buraco também, mas eu acho que a outra fala que o outro posicionamento tem mais buracos, e são esses os buracos, para mostrar os buracos dos tribunais, os buracos da doutrina, os nossos buracos, os buracos da doutrina divergente. Tudo isso é importante para que o aluno possa aprender de uma forma um pouco mais crítica. Perfeito, doutor André. Doutor Ulisses, eu tenho uma pergunta para o senhor, mas eu quero que o senhor encerre para as pessoas entenderem, na verdade, a proposta da clínica. E como chegou a última pergunta, eu vou deixar o doutor Leonardo, que ele falou que queria responder essa pergunta aqui, e aí o senhor encerra explicando para a galera qual que é a proposta da clínica e fazendo as considerações finais acerca do tema, tá bom? A pergunta que a gente recebeu é:
Como é analisada a precarização do trabalho com a advocacia 4.0? Eu falo primeiro da clínica? Não, deixa o doutor Leonardo falar primeiro e aí o senhor encerra, pode ser? Perfeito. A questão da chamada advocacia 4.0, que nada mais é do que a utilização de meios eletrônicos para tornar mais eficiente a reprodução de algumas atividades do advogado, se ela chega sem essa reflexão teórica, sem essa preocupação com a teoria, ela vai reforçar o papel do advogado como mero reprodutor de informações que vêm de outras fontes. Entendi. Vem dos tribunais. Oi, doutor claro. Leonardo, desculpa interromper, é que a gente tem Imagina. um convidado ilustre aqui, que acabou de chegar na nossa live. Dr. Ricardo Toledo. Isso, doutor Ricardo Toledo. Sinta-se à vontade, doutor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso espaço de debate. Muito obrigada pela presença, viu? Obrigado vocês pelo convite. Não quero interromper. Prossiga. Inclusive, depois da minha fala, eu passo para o Dr. Ricardo Toledo, que acho que vai ter condições de contribuir com esse ponto específico que eu estou falando aqui, que é da chamada advocacia 4.0, que ela é o quê? Utilização de tecnologia da informação para otimizar a atividade do advogado, mas isso é feito, como eu sempre falo na aula, o aluno vira para mim e fala, não, mas professor, isso aí tem no Google. Eu falo, mas está no Google porque alguém colocou. Mas por que eu tenho que saber isso? Eu não posso buscar no Google? Aí eu falo, pode, mas... E se todo mundo pensar que nem você, quem é que vai colocar a informação no Google, cara? Aí vem a cara de bolinha. Verdade. Eu acho que o nosso ponto aqui é que o advogado ele tem que ser protagonista do conhecimento jurídico. Ele não pode ser um mero consumidor. Seja na advocacia tradicional, mais artesanal, seja na 4.0. A gente não pode ficar só no modelo, copiando a instrução normativa do TRT, sem reflexão. Né? Perfeito. Eu acho que a ordem e a nossa comissão tem que tomar a frente nesse processo de conscientização do jovem advogado, que é o advogado que vem já no contexto dessa tecnologia da informação, que como o Ulisses lembrou bem, né? Informação não é conhecimento. Se você não sabe o que fazer com a informação, ela não é nada. E aí, voltando a uma pergunta lá do começo, são as disciplinas de teoria, de filosofia, de cunho propedêutico, né? As disciplinas formativas que vão dar ao advogado condições de trabalhar a informação e extrair conhecimento dela. Conhecimento para uma advocacia melhor. Que eu acho que é a grande preocupação nossa aqui. Porque senão, como o colega da pergunta pontuou bem, a gente já vive no Brasil um cenário de precarização do trabalho em todas as áreas. E a gente vê essa precarização chegando na advocacia com muita força. E aí o advogado ele tem que agregar valor ao trabalho dele para fugir desse cenário de precarização. Senão ele vira uma mão de obra fungível, né? Ele vira só mais um na paisagem, né? E a gente não quer isso. Sim, nesse sentido, acho que a nossa comissão de graduação, pós-graduação em pesquisa, a gente tem sempre buscado fazer uma abordagem do direito para além do direito, né? Conseguindo abordar temáticas do direito através de filmes e livros. Acho que essa é uma proposta que a gente tem feito, assim, enquanto comissão, para que as pessoas passem a observar o direito em tudo. O direito permeia a nossa vida, está no nosso cotidiano e é muito importante que quando a gente veja, seja na notícia ou no filme, tinha um professor meu que sempre falava assim, você enxergou o direito nisso? Qual seria o artigo que seria enquadrado? Eu acho que isso é muito importante. A nossa comissão está muito feliz em realizar esse trabalho e aproximar o estudante de graduação
com essa nova proposta de se pensar o direito. Para além disso, a gente está muito feliz também, para quem não conhece, o Dr. Ricardo Toledo é o vice-presidente da Ordem. Eu também admiro muito o trabalho que ele desenvolve junto ao grupo de prerrogativas, né, como advogado criminalista. A gente está muito feliz mesmo com a presença. E seja bem-vindo mais uma vez, doutor Ricardo. Se o senhor você quiser falar, agregar alguma coisa à nossa conversa, sinta-se à vontade. Obrigado, Amanda. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza do convite. Estamos, por incrível que pareça, trabalhando, acho que com mais intensidade do que no período anterior, que nos antecedia, porque a gente faz muitas viagens, né? Fazia muitas viagens e acabava perdendo tempo em deslocamentos. E agora a gente consegue, do mesmo local, fazer uma sequência. Hoje, a partir das 5 da tarde, das 4 da tarde, foi uma atrás da outra, e a gente vai seguindo num ritmo frenético, mas quando eu recebi o convite de vocês, da Rafaela, da Marilis, fiz questão de participar, saúdo vocês, querida Amanda. André Lozano, mais uma vez aqui, já a última vez que nos encontramos foi fisicamente, foi um debate muito interessante lá na ouvidoria de polícia. Muito legal você estar aí. Querido Ulisses Monteiro Molitor, um abraço para você também. Professor Leonardo, aprendi muito, gostei muito da sua manifestação. Eu não quero tomar tempo de vocês, eu sei que começou às 6h30, portanto já se alonga o evento, mas se eu pudesse dar uma mensagem, eu queria dar uma mensagem da importância do trabalho que vocês estão desenvolvendo numa comissão que, antigamente, antes dessa comissão, se chamava Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa. E a nossa ideia foi justamente ampliar esse leque para fazer com que o estudante, que já comece nos primeiros passos, ainda na graduação, e depois estimulado pela comissão e por todos os que estão à sua volta, para que prossiga no aprimoramento teórico, técnico, que é sempre positivo. Mas nós temos essa questão que foi mencionada pela Amanda, que é a questão da prática, né? Então, quando vocês elaboram as reflexões sobre a prática jurídica, isso é muito importante, porque a gente testemunha isso. A gente vai ficando com mais idade, eu já fiz muitas audiências em que o jovem colega não sabia como se comportar, e às vezes o juiz, de uma forma um pouco mais agressiva, percebendo que como não se comportar, ou como se comportar para evitar, às vezes, um excesso, um ato de maior, vamos dizer assim, recriminação ao colega, a gente acaba defendendo o próprio colega, e a gente, pela experiência, isso faz com que a gente possa saber com que as relações humanas, isso é muito importante, porque você do direito, a gente do direito, está acostumado a trabalhar com operadores do direito, geralmente, muitos deles concursados em carreiras públicas. E muitas vezes essa fé pública, essa característica deles de serem agentes públicos, passam na cabeça deles a falsa percepção de que eles têm uma escala acima daqueles que exercem a advocacia. Então, essas questões que surgem na prática, no dia a dia, muitas vezes fazem com que nós tenhamos que estar sempre em constante aprimoramento, não apenas no aspecto teórico, que é muito importante, porque quando a gente conhece o que nós estamos falando, quando a gente domina o tema que a gente vai falar, a gente sente muito mais segurança em externar a nossa manifestação, não é? Só que, às vezes, a gente tem que, e eu acho que isso a comissão tem esse papel, e eu me lembro de um desembargador, depois de 50 anos do exercício do direito, ele se aposentou, eu falei, agora o senhor vai advogar? Ele falou, não vou advogar. Você não vai advogar? Eu falei, não, por quê? Ele disse, eu conheço muito a teoria, mas eu não conheço a prática. Eu não sei o melhor momento de arrolar testemunha, se eu devo contrastar aquela testemunha ou não, se eu faço a menção à prova pericial no começo ou no final, se eu deixo para fazer uma arguição importante como surpresa no fim, mas se eu começo já em sede de inquérito. Então, assim, são detalhes que fazem com que, na prática, a gente tenha essa dificuldade. E nós só vamos aprender isso com a habitualidade, com a troca de experiências. Eu acho que os professores que já vivenciaram isso, aqueles mais antigos que podem dar a sua contribuição ao jovem,
não é? Para que como pode fazer a sua militância e a sua prática na advocacia. Eu, quando eu era estagiário, passei por alguns fatos que eu não vou nem mencionar aqui, porque nos envergonham, pela falta de prática. Pela falta de prática. Eu me lembro no dia quando eu era estagiário, eu fui lá, o cartório falou assim, doutor, o processo... Nem doutor, né? Porque era menino, estudante ou estagiário, o processo está concluso. E a gente, na primeira vez, nem sei o que é isso, na verdade, quer dizer, uma coisa básica. E muitas vezes a gente pode passar vergonha ou pode passar por uma situação difícil pelo fato de não saber, na prática, a correspondência daquela situação. Então, acho que a comissão tem esse papel fundamental. Eu não quero fazer aqui uma crítica às faculdades, porque não quero generalizar. A gente tem que ser muito realista. Cada pessoa tem a sua realidade. Cada pessoa tem pessoas que conseguem fazer faculdades não tão conceituadas, mas tem uma prática porque estuda e se dedica e, portanto, tem uma projeção muito maior daqueles que muitas vezes fizeram a faculdade mais respeitada, mais conhecida e não tem nenhum conhecimento prático ou levaram a faculdade sem muito afinco. Então, não quero generalizar, mas o que a gente percebe, e é natural que isso aconteça, não apenas na advocacia, mas em qualquer profissão, a dificuldade no início, na forma de postura. Os cursos que nós fazemos sobre sustentação oral, por exemplo, eles são sempre requisitados. E ainda mais agora, em que nós estamos vendo a possibilidade da sustentação virtual, a sustentação à distância. E isso vai democratizar o exercício da sustentação oral, porque muitos colegas de longe da capital, falo do TJ, ou TRT da segunda região, aqui, muitos colegas que estão de longe acabam não se deslocando para fazer a sustentação oral. E muitos farão pela primeira vez a sustentação oral. E quando a gente apresenta as orientações de como proceder, eu me lembro quando eu dava aula, quando eu entrei na ordem, eu parei de dar aula, e se perguntava muito isso, como é que eu faço? Se eu vou fazer uma sustentação oral, posso ficar em pé? Posso ficar sentado? Eu posso usar a beca, tem lugar para eu pegar a beca no tribunal? Não tem. Quer dizer, assim, dúvidas muito pequenas ou mínimas que são fáceis de solução e que depois que o jovem acaba tendo essa experiência, tendo essa informação, ele seguramente já passa a cada vez mais se habituando, entrando na ambientação do tribunal, parando de pensar que os desembargadores são semideuses e começa a ter uma relação muito mais de segurança. Isso acontece nas audiências, isso acontece no âmbito trabalhista, previdenciário, criminal, em âmbito de delegacia. E quando você vai pegando toda essa expertise prática, a gente tem um ganho que muitas vezes é superior ao ganho teórico. Eu não vou dizer o nome, tem 2 irmãos advogados criminalistas muito famosos, que um é muito mais técnico e o outro é muito mais prático. E muitas vezes o que se dá melhor nos habeas corpus e nas situações é o prático. É o prático. Ainda que tenha menos conhecimento do que o outro, que é um doutrinador, um conhecedor do direito penal. Mas na hora da prática, o habeas corpus, a forma como... Às vezes é aquela questão, o erudito escreve 50 laudas, cita doutrina estrangeira, é uma peça de literatura. É algo maravilhoso de ler como enriquecedor. Agora, o outro que é prático, escreve em 6, 7, 8 laudas, foi direto no ponto, já entendeu, já juntou um precedente e conseguiu o êxito. Então, são essas nuances que a gente vai aprendendo. O professor Leonardo mencionou aqui a questão da inteligência artificial, que é um desafio daqui para frente. A advocacia de massa, sobretudo, vai ter esse desafio. Eu não acredito que aquela artesanal vá sofrer, neste momento inicial, algum impacto. Pode sofrer, talvez, o mercado de trabalho, às vezes nem tanto espaço para em escritórios já montados. Isso vai obrigar que nós mesmos façamos o nosso próprio caminho com as nossas próprias pernas, abrindo nossos próprios escritórios para aqueles que escolherem a advocacia. E isto também tem que haver muita atenção, sobretudo porque nós estamos agora
neste momento da virtualização, e eu vejo que o tribunal já disse, TJ, não estou falando TRT, o TJ já disse da audiência mista. Audiência mista, ou seja, uma parte estará fisicamente nos fóruns, a outra parte estará distante. E aí, todo mundo está no mesmo patamar, até os jovens e os mais experientes, porque todo mundo está começando do zero deste novo formato. Então, para os que começam, é um momento também importante, propício para que consiga tirar e sanear essas dúvidas, fazendo com que a prática acabe, a cada vez que passa, sendo apreendida de uma forma muito mais tranquila e absorvida com mais segurança, para que a gente tenha elementos práticos. Então, parabenizo a comissão, parabenizo todos que estão presentes, faço na presença nas mulheres, a Amanda aqui presente, a Rafaela, a presidente Amarilis. Agradeço a gentileza de, ainda que muito brevemente, passar para dar um abraço em todos, agradecer pela colaboração de todos para a advocacia num tempo de esgotamento mental. Acho que eventos como esse ajudam a deixar mais leve o ambiente, mais levando a maiores reflexões, e a gente pode, com essa ajuda de todos, superar um momento muito difícil que o mundo vive, numa crise que não se viu igual no último século. Então, parabéns a todos pelo trabalho, dizer da minha alegria de ter participado, e fico aqui à disposição para algum esclarecimento. Obrigado, Amanda. Obrigada, senhor doutor Ricardo. A gente tem uma pergunta, né? E eu estava esperando para o doutor Ulisses responder sobre a nossa proposta de fomentar uma advocacia e que a graduação e a pós-graduação tenham a oportunidade de aprender as práticas. Doutor Ulisses, você pode apresentar o projeto Clínicas Práticas, que em breve será iniciado aí pela nossa comissão? Na verdade, inicia-se hoje a partir desse debate. Bacana, Amanda, obrigado pela palavra. Queria reiterar o agradecimento ao professor também, o professor e advogado, né? O nosso querido vice-presidente, o Ricardo Toledo, que sempre, junto com o nosso presidente Caio, estão dando uma atenção ímpar para a advocacia, seja nas comissões, ou seja até aqui para o meu ABC. A última vez que eu vi o Ricardo presencialmente, a gente estava numa festividade em Ribeirão Pires, bem lá longe, e até lá o Ricardo, ele vai lá sempre dar um abraço na gente. Então, essa gestão ela está sendo ímpar com a advocacia, no sentido de dar esses espaços de fala que até então muitos grupos não tinham, né? Então, eu reitero aí meus agradecimentos ao nosso querido vice-presidente Ricardo. Sobre as clínicas práticas, né, esse projeto novo da nossa comissão de pós-graduação, de graduação e de pesquisa, a ideia dessas clínicas práticas é a gente fazer mini cursos, né? A gente fazer, obviamente, nesse próximo semestre, a gente vai fazer isso na modalidade virtual, mas são mini cursos que a gente vai fazer voltados em 4 eixos, né? A gente já teve várias conversas com a Amarilis, com a Rafaela, com o Leonardo, com o André, da gente fazer cursos voltados em 4 eixos, quais sejam, né? A questão da atuação do advogado na fase policial, questão da atuação do advogado na fase processual, a comunicação do advogado, né? A questão de como ele se portar perante o cliente, ou perante os órgãos públicos, né? E um último bloco, vamos pensar assim, a questão da ética, que aí abrange até uma pergunta de um colega, né, que analisar a questão dos direitos do advogado, porque, infelizmente, dentro da graduação, o que a gente vê estudo de ética são as perguntas que podem cair no exame de ordem. A gente não tem um estudo sério do que vem a ser a ética, né? Então, a gente vai montar cursos, né, obviamente, na plataforma, de uma forma virtual inicialmente, mas sempre voltado nesses 4 eixos: atuação na fase policial, atuação processual, comunicação e a questão de ética, a questão da ética do advogado. Sempre lembrando que esse debate, esses cursos, eles vão fomentar o aspecto prático, o aspecto da realidade do advogado, desde do famoso conclusos, que o professor Ricardo não foi o único que vivenciou esse problema, dos autos não estarem disponíveis, né?
mas a gente vai conseguir fazer isso de uma maneira bem legal. Então, todo mundo que está assistindo aí, segue a rede social, segue o Instagram da comissão, porque a gente vai fazer toda a divulgação, além dos e-mails, mas a gente vai fazer a divulgação sempre pelas redes sociais. E esse mês eu acho que a gente já temos datas marcadas aí que a gente vai passar para vocês em breve. Não é isso, presidente Amarilis? Exatamente. Boa noite novamente, agora na presença do nosso e do meu querido vice-presidente Ricardo Toledo, que é uma pessoa que não só capitaneia, mas é um maestro aí de mais de 100 comissões e que sempre conduz com muita ternura e gentileza os trabalhos todos, inclusive aqui. Então, vou primeiro aproveitar a oportunidade para te dizer, Ricardo, o quão generoso é a sua forma de conduzir esses trabalhos, o quão inovador, o quão vanguardista é o seu olhar e o quanto eu te admiro. Muito obrigada, Ricardo Toledo. Fica assim a minha consideração, a minha estima e o meu orgulho de conhecer um advogado, um professor e um profissional tão atencioso e ético quanto você. Eu estou falando tudo isso, já te falei, mas é para ficar gravado, é para ficar na posteridade, porque eu acho que você, Dr. Ricardo Toledo, merece estar na posteridade da história da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Então, precisava fazer essa declaração da minha estima, da minha consideração e dizer que, da mesma forma, as clínicas só são possíveis justamente porque, sob a batuta do Dr. Ricardo, nós, presidentes de comissão, temos espaço e autonomia para criar. E quando eu percebi, quando o time da nossa comissão se delineou, eu notei que nós tínhamos o querido André Lozano, o querido Ulisses, o querido Leonardo, advogados, professores, pesquisadores, pessoas com grande capacidade técnica, teórica, e também pessoas com esse mesmo espírito de Ricardo Toledo, também maestros aí que conduzem suas salas de aula, que conduzem os seus espaços acadêmicos de uma forma magistral. Sendo assim, pensei que conduzir os trabalhos, não só em um grupo de estudos, não só em eventos e atividades esporádicas, mas conduzir os trabalhos da comissão através de uma clínica, através do olhar clínico de cada um desses profissionais, seria uma medida acertada, seria uma medida de acolhimento a jovens profissionais, seria uma medida de acolhimento aos sonhos profissionais das pessoas que, logo no início de carreira, ou logo nos primeiros anos de inserção nos espaços acadêmicos, sentem solidão. Sentem que há um distanciamento entre a construção prática e os espaços em que muitas vezes a academia oferta ou deixa de ofertar esse approach. Então, as clínicas práticas nada tem a ver com o estágio, nada tem a ver com a prática no exercício do labor, no exercício do trabalho, mas elas têm a ver com a prática e com o exercício de manter oxigenado esse músculo, de manter oxigenado esse espírito de construir ativamente saberes com seriedade, com ética, construir ativamente um olhar afiado e afinado com as tendências mais modernas do mercado e entender as ciências criminais, o direito penal, essa ciência social aplicada do direito de uma maneira abrangente, transversal, que tenha possibilidade de fato, clinicar na análise casuística, na análise teórica, na análise dogmática de fatos que são muito importantes e pertinentes dentro desse escopo. Então, hoje é um dia de festa, hoje é um dia que nasce uma ideia e que essa ideia frutifique e se multiplique em outras áreas do conhecimento para além do direito penal. Nós temos aí um calendário, nós temos pretensões de estruturar um cronograma bastante sólido e que permita um bom continuismo do fomento ao saber. Eu agradeço muitíssimo cada um de vocês, repito, Amanda Vitorino, querida
coordenadora dos trabalhos de graduação, aguerrida, que sempre aí sistematiza uma série de ações e momentos como esse de engrandecimento das nossas almas, dos nossos espíritos. Agradeço ao meu companheiro de luta desde outros espaços, doutor André Lozano, professor André Lozano. Agradeço ao Ulisses, que foi um grande presente, um grande valor para essa comissão. Doutor Ulisses, professor Ulisses, chega também assim absolutamente imbuído pelo espírito colaborativo e nos abraça, e essa troca é muito verdadeira, então eu agradeço também a sua generosidade. E o doutor Leonardo, que é uma pessoa que faz parte das nossas trajetórias, deu aula para algumas membros da comissão e hoje está aqui ao nosso lado, então é muito, muito, muito representativo e honroso estarmos ladeadas dos nossos mestres. Muito obrigada a todos vocês, que são aí 5 pessoas que me alegram muito nesta noite. Bom, a gente agradece a proposta. Como diria a Marilis, a gente mais uma vez está trabalhando para vestir a nossa casa de povo, né? Trazendo essa advocacia com esse novo olhar, né? Não menos dogmático, mas mais humano também, né? Que consiga trazer essa nova abordagem. Bom, eu também vou chamar de novo a doutora Marilis para encerrar os nossos trabalhos, doutora Marilis. Bom, me incumbe fazer o encerramento formal dos nossos trabalhos, mas eu gostaria de pedir licença e aí a permissão de todas e todos para fazer com que o encerramento deste evento tão magistral seja feito pela cabeceira da mesa, pela cadeira mais alta dessa noite. Com muita honra, eu gostaria de pedir, então, doutor Ricardo Toledo, que o senhor conduzisse aí o momento solene de encerramento do nosso evento. Eu agradeço muito. Quero dizer que a Marilis é essa pessoa generosa, gigantesca, e o coração dela é desse tamanho. Por isso que debito a sua generosidade, essa sua fala, que me estimula muito para a gente continuar nesta luta pela defesa da advocacia. E eu sou testemunha, Marilis, da sua brilhante participação, não apenas aqui, mas no outro projeto que nós estamos encampando, grande, da OAB, que diz respeito à igualdade de oportunidades a todos, e as suas ponderações são sempre muito respeitadas por todos que te ouvem. Então, é um reflexo da sua condição, da sua qualidade, da comissão e da sua trajetória, que vai, tenho certeza, ter um impacto muito importante para a advocacia. É o nosso lema do presidente Caio, nosso é da democratização. Quer dizer, nós não queremos fazer distinção entre... Eu sempre disse isso, o nosso presidente Caio Augusto, todas as vezes eu disse, é o nome de imperador Caio Augusto, mas ao mesmo tempo ele tem os 2 sobrenomes mais comuns desse país, Silva dos Santos. Então ele mescla grandes personalidades, lembrando, né, uma época aí dos imperadores, mas ao mesmo tempo as pessoas mais simples. Eu acho que é este o nosso lema. Todos os advogados, todas as advogadas têm que ter o seu espaço na nossa casa e na nossa profissão, e nós temos que ampará-los a todos. Acho que a comissão faz um papel importantíssimo nessa junção, sobretudo porque pega uma transição daquele que sai da academia para inicia os seus passos na advocacia. E um ponto que eu acho que a gente tem que trabalhar muito, não só na ordem, mas em todos os lugares, a pesquisa. Pesquisa é algo muito importante. A minha tese de mestrado, ela basicamente era uma pesquisa jurisprudencial, era uma pesquisa que é importante a gente ver como um país sem pesquisadores não é tão desenvolvido quanto aqueles que têm esse olhar para a pesquisa e para a ciência. A pandemia está dando o exemplo claro disso, como é importante ouvir os especialistas, e vocês têm uma função muito importante. Eu só faço esse registro, não serei impertinente para fechar oficialmente o evento. Quem fecha é você, a Marilis, a maior cadeira é a tua, e eu
gostaria que você fizesse o encerramento final para todos aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço a parceria, a gentileza. Bom, mais uma prova aí dessa cordialidade e do espírito de horizontalidade que a gestão da Ordem dos Advogados do Brasil nos impõe, está nesse gesto muito gentil do Dr. Ricardo Toledo. Então, com a minha humilde saudação a toda a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil na Seccional de São Paulo, com a minha cordial saudação ao nosso querido presidente Caio, à nossa diretora tesoureira Raquel Preto, que também volta e meia nos brinda com a sua presença, com a sua atenção aos nossos trabalhos, e principalmente na sua pessoa, doutor Ricardo, que, enfim, tem feito muito pela advocacia paulistana, pela advocacia paulista, e também tem sido aí um grande exemplo para as demais seccionais do nosso Brasil. Então, eu agradeço a presença de todas e todos, e neste ato dou por encerrado o evento de hoje. Uma ótima noite, fiquem em casa.